Boa noite, pessoal, bem-vindos. Já vamos iniciar, aguardem um pouquinho, não mudem de canal, só mais uns segundos. Ó, temos algumas pessoas aqui entrando. O pessoal da Clique já está aqui. Tá a dona Carol, tá o seu Fernando. A Evoque também entrou aqui. Muito legal. Sejam bem-vindos. Logo, logo iniciamos. Temos um pessoal aqui da Panceira que está entrando aqui também sejam bem-vindos. A turma está chegando e o Jair vai se preparando aí que ele é a próxima vítima. Olha aí, nosso amigo das oliveiras, o maior produtor de oliveiras da fronteira, Kenny. Espero que seja oliveiras ainda. Muito bem. Bacana te ver por aqui. Olha aí, os nascimentos estão entrando aqui também. Bem-vindo, Gabriel. Como é que tá a carreira? Vamos falar sobre isso logo. Vai passar por várias mudanças na tua carreira. Bem. Deixa eu ver aqui uma coisinha antes de iniciarmos. Tem muita gente conhecida aqui. Nós estávamos discutindo aqui no grupo, em função dos horários, né? Se deveria ser mais cedo, mais tarde, mas até agora a gente ainda não chegou num consenso qual é o melhor horário para nós, porque algumas pessoas pediram nesse horário, outras pediram em outro horário, e aí a gente está ainda fazendo o scout, qual é o melhor. O Kenny respondeu aqui, realmente agora não está mais com as oliveiras. Pô, ia pedir um galão de óleo de oliva, mas também uma paletinha de ovelha não faz mal a ninguém. Responde aí, Kenny, se a Kelly está bem, o Eduardo, a turma toda está bem. Olha só, vamos vendo aqui. A Daniela entrou, nossa primeira palestrante. Nós temos uma competição saudável, ela me pediu para estimular isso, inclusive. Quem que vai trazer o assunto mais interessante, vai trazer mais gente para a conversa. Muito bom, Daniela, obrigado por ter sugerido isso. Olha, já vi aqui a nossa convidada já está pronta, né? Já saiu do camarim, está pronta para entrar aqui. Já vamos liberar o acesso dela. Enquanto isso, a doutora Carol Martins, depois eu gostaria que conversasse no privado com a Cristiane, porque a Cristiane estava questionando hoje pela manhã se deveria ou não passar o seu Instagram para o grupo. Eu expliquei para ela que a nossa live não era sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Nós resolvemos isso rápido, né, Cristiane? Então, para aquela turma que está aqui, que já se juntou a nós, por gentileza, durante a nossa live de hoje,
por favor, né, vão colocando as questões, né, vamos trazer mais questões aqui que, na medida do possível, tá, a gente vai atender a todos vocês. A Daniela e eu vamos liberar em breve a parte 2 da live da semana passada, só por uma questão de consideração da própria Daniela, né, ela não quis tumultuar, né, junto com a live de hoje da Cristiane, então nós decidimos fazer a parte 2 depois. Ficaram umas questões para a gente responder, tem alguns temas ali também que eram importantes, mas o tempo não deu. Hoje a gente vai tentar, se possível, entrar nesse tema também, um pouquinho, né, recuperar algumas coisas, mas com certeza na parte 2 a gente vai atender. Tem uma turminha aqui legal, a Juliana prometeu, a Juliana Panceira, a Juliana da Panceira, desculpa, ela prometeu que iria fazer umas perguntas hoje, então fica à vontade, Juliana. Acho que tu não conhece a Cristiane, mas vai ter uma grata surpresa. Tá aqui o Bernardo, mas não pode, tá fazendo o curso, mas tudo bem. Bem-vindo também. Então, gente, enquanto nós vamos aqui esperando um pouquinho mais, só mais uns minutinhos, deixa eu ver onde que está minha turminha aqui. Muito bom. Manda uma mensagem aí, tá? Se vocês têm já de antemão algum ponto, algum tema que vocês gostariam que fosse abordado, antes mesmo do início da nossa convidada falar aqui, vocês, por gentileza, mandem, porque daí ela já pode também pensar um pouquinho, né, como encaixa o tema de vocês nesse assunto. Para aqueles que, a maior parte aqui eu estou conhecendo, mas para aqueles que não são nossos conhecidos, tá? Só lembrando, né, vocês estão na primeira temporada das lives da FMG Consulting, onde eu trago alguns convidados, e o nosso tema aqui na primeira temporada é apaixonados por gestão. Né? As pessoas que eu convidei aqui para essa primeira temporada, todos invariavelmente são apaixonados por gestão, e obviamente que nós tínhamos mais pessoas apaixonadas, mas daí essa temporada ia ficar muito longa, ia ficar mais que aquelas novelas lá mexicanas, né? Então nós trouxemos algumas pessoas e hoje, nesse segundo episódio, nós convidamos a Cristiane Santos, da CS Consultoria, e o nosso tema de hoje vai ser carreira e propósito. Embora nós tivéssemos discutido sobre isso, qual era a ideia aqui? A ideia dessa primeira temporada né, apaixonados por gestão e as dores que esses apaixonados por gestão têm no seu dia a dia, das diversas áreas, né? A primeira foi as dores na gestão de RH, né, desafios da gestão de pessoas, e essa aqui era para ser as dores da carreira e do propósito. A Cristiane tem um arrazoado aqui de motivos que ela preferiu não colocar as dores, e ela vai explicar isso para nós logo logo. E falando já um pouquinho, para aqueles que não lembram ou não conhecem a Cristiane, ela tem uma carreira longa aí de em torno de uns 20 anos, e já entreguei um pouco da idade, talvez um pouco menos, tá? Mas eu gosto nessa parte, né, ao invés de falar dos títulos, né, a Cristiane, assim como a Daniela, tem vários títulos, graduação, pós-graduação, e mais de uma, né? Mas atrás desses cursos nossos, né, dessa parte acadêmica, tem uma pessoa, né? E eu já vou liberá-la aqui para ela se apresentar mesmo, mas a Cristiane é coach, é facilitadora de grupos, trabalha com perfil assessment,
né, analista de perfil, e tem outras qualificações que ela vai dividir com a gente também. Reforçando aqui as boas-vindas a todos aí, tem muitos parceiros aqui que entraram também. Ok. Olha só, bacana, eu já entendi porque o Bernardo está aqui, ele vai chegar mais tarde no curso dele. Podia estar lá ajudando teu tio, rapaz, agora como é que vai fazer? Não vai conseguir nem ligar o computador. Mas então, pessoal da Clique, por gentileza, poderia convidar a Cristiane para que ela faça a sua apresentação? Já vamos conhecê-la. Tá chegando. Vamos ver onde que tá. Olá, boa noite. Mas essa não é a Cristiane. Tu colocou a Cristiane? Sou eu, sim. Mas olha só, muito bem. Eu tive a mesma dificuldade com a Daniela. Já me deu um susto aqui, como eu tô me vendo, mas ele não tá me vendo. Bem-vinda. Muito obrigada, boa noite, Flávio, boa noite a todos. Eu estava aqui já escutando e me preparando, porque como eu trabalhei com o Flávio mais ou menos uns 10 anos, acho que é isso, nem me lembro mais. Então já Vai. estou acostumada. Eu disse, vamos ver o que que ele vai me aprontar hoje. E de fato, né? Já pediu para o pessoal mandar perguntas, já fez uma provocação entre eu e a Daniela. E ó, Dani, agora eu fiquei mal, porque lá na tua live tinham 50 pessoas, aqui nessa tem 14. E ele já nos provocando assim. Mas brincadeiras à parte, pessoal, não é o número, né? Não é a quantidade que importa, mas sim o assunto que a gente tem aqui e o carinho e a atenção de vocês, o tempo que vocês estão dedicando para ter esse bate-papo aqui com a gente. Então, realmente eu fico muito feliz e quero agradecer o Flávio pelo convite, pela oportunidade. Eu gostei muito quando ele me falou da proposta dessa série de lives, então Apaixonados por Gestão, porque realmente gestão a gente faz todos os dias, né? A começar pela gente mesma, a nossa própria gestão, a gestão de nós mesmos, e com certeza isso reflete aí na nossa carreira, que é o tema de hoje, carreira e propósito. Então, estou super feliz de estar aqui com vocês. Flávio, tá me escutando? Agora sim. Tem um retorno, eu estou escutando que tem um retorno no som, né? Não sei se todos estão me escutando. Tá, eu estou escutando bem, tá? E só parou ali no que tu estava muito feliz. Que foi verdadeiro. Travou aqui. Não, mas tá bem agora. Pode continuar daí, tá? Fala um pouquinho de ti, tem uma turma aí conhecida tua aí, ó, que Sim, tô vendo aqui o pessoal. tem a Patrícia, pá, A faz horas que Pati, a gente não fala com a Patrícia Brogni. o Tem uma Pedro, turma. a Verônica. Olha só, Verônica. Tem uma turma grande aqui. A Adriana Teixeira está aí também, ela vai cuidar dos Adri. nomes, tá? Muito bom, Adriana. Continua anotando. O Kenny pediu para não ter nomes, o Kenny agora ele está, acho que virou religioso até. Mas muito bem, nós vamos cuidar, Kenny. Não vamos dizer nomes, só lá no final. Tem um pessoal aí que entrou do Badesul também, uma turminha da Associação de Bancos. Agradeço o Pedro e a turma lá que também divulgou a nossa live. Mas fala um pouquinho de ti antes da gente começar. Bom, pessoal, então eu vi que o Flávio já falou um pouco antes ali. Eu estou iniciando aí a minha carreira empreendendo, então na CS Consultoria, que é uma consultoria que eu criei pensando muito em auxiliar pessoas no seu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento. Então, a ideia é trabalhar focada em pessoas, mas também em grupos, então, para poder auxiliar, né, a pessoa
de forma individual, mas também quando ela está em grupo, porque a gente se desenvolve muito, a gente cresce muito quando a gente está em grupo. E aí uma das minhas pós ali que o Flávio falou, a dinâmica de grupos, né? Quando eu fui buscar isso foi muito com esse objetivo de entender como que é o nosso funcionamento em grupo. Então, o autoconhecimento, de a gente se conhecer, de a gente saber quem a gente é, também passa por essa questão de se relacionar com o outro, de como a gente se desenvolve, então, coletivamente. E por isso que eu criei, então, a CS Consultoria Treinamento e Desenvolvimento focada nesse trabalho. E aí tem muito a ver com o meu propósito, que é o tema aqui também hoje, né, que a gente separou ali alguns pontos para falar, porque propósito é aquilo que está posto para a gente, né? Já vou falar daqui a pouco mais sobre esse conceito. E é quando a gente se realiza, quando a gente tem um norte, é quando a gente realiza quem a gente é. Independente do tipo de carreira que eu escolher. Então, hoje, principalmente nesse mundo atual, né, nesse cenário atual que a gente está vivendo, a gente tem muitas possibilidades. Então, quando se fala em propósito, está muito alinhado em saber aquilo que faz sentido para a gente, né? E aí buscar a nossa carreira. Então, por isso que hoje eu estou trabalhando na parte de treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? Mas já trabalhei aí em diversas áreas, como atendimento ao cliente, compliance, área de cadastro, área operacional, e toda essa experiência no banco, onde eu conheci o Flávio, então, e a Dani, né, me deram oportunidade de também me conhecer e saber aquilo que eu mais gostava de fazer e hoje poder estar, então, atuando no meu próprio negócio. Como o Flávio falou... Oi? Só um pouquinho, deixa eu te interromper. Vamos perguntar para a turma se eles estão nos escutando bem aqui ou não. Eu estou ouvindo super bem, tá? Uhum. Então, alguém dessa nossa turminha que está aí, por gentileza, nos digam se estamos bem. Vou ver, vou olhando lá, estou aqui com um olho no gato, outro na frigideira. Sim, aqui está tudo bem, está todo mundo ouvindo bem, muito bom, está indo bem. Mas deixa eu te ajudar numa coisa aqui. Aliás, eu nunca ajudo, né? Mas é essa a ideia mesmo. Tá? Será que tu vai me ajudar, Flávio? Claro que não. Eu tenho minhas dúvidas, hein? Estou tentando equilibrar o jogo lá com a Daniela. Tá? Gostei dessa história do propósito. O que é posto para mim. Mas, e como eu sei o que é posto para mim, assim como você, tá? Eu atendo algumas pessoas, tá? E eu atendo assim dos 18 aos 60 e poucos, tá? E olha, não parece que elas sabem que está posto para elas aquele. Tá assim, ó, tá na cara, né? Tá na cara que é CS Studio e a pessoa não. CS Consultoria. Não é um estúdio de desenvolvimento de pessoas, né? Não, não é. Mas é parecido, é parecido. Cara da pessoa, tá? Isso. Deixa eu me usar como exemplo, tá? Não como exemplo, né? Como case, para tu fazer o contraponto, daí tu pode. Eu estava pensando, né, para a conversa de hoje, vamos falar de carreira e propósito. Como é que eu comecei a minha carreira? Como é que eu comecei a ter um propósito? Aí eu fiquei pensando, né? Puxa vida, a base, né? Me parece que está dentro um pouco da família. O que te parece? Sim, porque nós somos um conjunto, um somatório de tudo que a gente vai vivendo. Então, sim, a família é o nosso primeiro grupo, é o nosso primeiro contato. Com certeza a gente recebe informações, valores, princípios, né, que são construídos ali nesse primeiro grupo, que é a família. Tem a ver também, mas eu já digo que é uma jornada individual. Legal. E
não é para mudar o tema, tu vai continuar ali falando da carreira e do propósito, tá super bem, tá? Mas o que eu estava pensando? Eu estava fazendo um exame hoje e deu ali numa mensagem, né? Deu assim, signo, Sagitário, transforme numa questão prática hoje o que você estiver tratando. E aí, eu sou Sagitário, então eu quero trazer na prática. Eu comecei muito jovem. Eu comecei com 14. Com que idade tu começaste? Eu com Esse é 17. Tu diz o primeiro emprego primeiro trabalho. formal, primeiro trabalho, com 17. O meu. Flávio, deixa eu fazer só um complemento aqui, porque esse ponto é interessante. Até pouco tempo, costumava se separar muito trabalho, carreira e vida, né? Mas se a gente for olhar de uma forma conjunta, sim, tá tudo interligado. Então, tu viu que a minha pergunta tem a ver com essa experiência que fica bem enraizada, assim, né? O quê? Quando eu comecei o quê? O primeiro trabalho formal, né? Então, a gente tem ainda muito essa cultura de separar as coisas, né? Tá me escutando? Sim, sim. Pode repetir. Não, é que tu me perguntou ali sobre quando eu comecei, né? E aí eu falei, quando eu comecei o primeiro emprego, o primeiro trabalho formal, sim, aos 17. E a gente tem muito essa questão de ainda essa cultura de separar, né, carreira, vida, os conceitos, né, a própria questão de trabalho. Mas isso hoje já tá mudando, né? Principalmente em função do cenário atual que do momento que a gente está vivendo. Mas ok, vamos dar continuidade no teu raciocínio aí. Tu estava fazendo uma linha, uma linha histórica, né? Calma. Temos um delay aqui, calma, já vou. Deixa eu dar um oi aqui, tem colegas de outros bancos aqui, tá a Roseli. Quanto tempo, meu Deus, bem-vinda, né? Bom falar contigo de novo. Fica atenta aí, tá, a doutora Nara também está aqui. Mas deixa eu quero colocar para tu poder juntar e tocar ficha em cima do que eu vou. Aí eu comecei com 14 a trabalhar, mas na minha cabeça eu comecei minha carreira. Por que eu comecei minha carreira? Porque eu comecei com 14 anos num banco. Eu trabalhava, na época a gente trabalhava acho umas 9 horas, logo estudei de noite. Logo eu tinha que me preparar para um curso que eu pudesse usar naquela carreira. E naquela época, né, o sonho das vovó é que a gente fosse gerente de banco, fosse delegado, fosse professor, assim, eu e algumas outras profissões, né? Mas daí eu estava pensando, né? Pô, mas como que tu larga hoje uma criança de 14 anos, né? Para juntar toda essa história de carreira, propósito, trabalho, né? Aí eu estava pensando, eu não comecei com 14. Eu trabalhei ali na Duque de Caxias, fazendo cobrança para uma entidade que assistia, tá, os pobres, enterro do pobre era o nome. E o que eu fazia? Eu tinha uns 12 anos e eu já fazia isso, tá? E eu acho que era no verão, porque eu lembro que eu fazia essas cobranças normalmente, às vezes de tarde e às vezes de manhã, e como eu estudava de tarde, eu acho que era nas férias de verão. E aí, olha só, o que é um menino de 12 anos fazendo cobrança, né? Tu acredita em anjo da guarda ou não? Acredito. Aí eu acho que tem, porque eu estava me lembrando daí, assim, ó, isso, deixa eu ver, 12, dá uns 40 e poucos anos. Aí eu estava me lembrando de eu estava na Independência com a Ramiro, numa pracinha, com uma pastinha que era dos colégios, a gente botava as folhas, né? Fazendo as cobranças, eu era esperto. Naquela época eu era esperto. Tinha todos os recibos que eu tinha que fazer e eu escolhia por valor, né? Quanto maior o valor, maior a comissão. E aí eu estou numa daquelas pracinhas, chega um cara assim com uma cara... Eu lembro da cara dele até hoje. Ele olhou para mim e disse assim, tu tem dinheiro nessa pasta, né? Eu disse, meu Deus. Ele disse, não, eu tenho os trabalhos do colégio. Eu disse, então tá bem. Mas, enfim,
eu vou dar mais um tópico nisso aí para tu juntar e tu nos ajudar nessa história de carreira e propósito. Aí no dia que eu vou lá para admissão fazer o exame na Clínica Central também eu lembro como se fosse hoje. Eu tô lá sentado para fazer admissional, aí tinha um cara que para mim era velho, eu acho que é 20 anos, né? Porque era com 14, né? Aí o cara, como é teu nome? Diz, eu sou o Flávio. Diz, Flávio, eu moro onde tu mora? Diz, eu dei lá uma desconversada. E ele assim, eu moro na Andradas, eu lembro até hoje isso. Ele disse, tá, se quiser passar lá em casa depois para a gente conversar. Mas eu já era também ali, com aquela esperteza de estar fazendo as cobranças, né? Por isso que eu acho também que tem anjo da guarda. Mas eu fui formando, não ser esperto, tá? Mas é muito jovem e a gente vai sofrendo essas influências que tu falou, da família, do meio. E depois agora vou te deixar falar, porque tu é convidada, depois vou te contar, tem mais uma, que eu acho ainda que existe o anjo da guarda. Mas eu também quero Tá. falar do teu propósito, tá? Mas vai falando aí, por Tá, favor. não, eu quero que tu fale teu propósito, inclusive, porque é muito bacana o teu propósito. Te escutando aí, tô aqui pensando, né? Tava pensando em como encaixar esse assunto que tu tá trazendo de como a gente saber o propósito e como saber isso desde cedo, né? Então, bem interessante as questões que tu trouxe e eu vou buscar encaixar aqui nesse roteiro que eu coloquei aqui para a gente falar. Então, antes da gente falar especificamente das tuas questões, eu só queria trazer um pouco de contextualização, então. O que é carreira, né, para a gente entender. Então, carreira, ela é uma palavra que vem do latim medieval e significa via carrária, que é estrada rústica para veículos. E isso lá no século XIX começou a ser usado daí para caracterizar a questão profissional. E por quê? Se a gente ficar pensando, nossa, o que isso, né? Estrada rústica para veículos, por que será que foi usado para carreira, né? E aí, se a gente fizer uma analogia com o quê? O que é uma estrada? E principalmente naquela época, né? Uma estrada rústica para veículo, uma pequena estrada, né? Sem asfalto, sem nada, uma estradinha rústica que vai te levar a algum lugar. Então, por isso que carreira começou a partir dali do século XIX a ser usado também para trajetória profissional. Porque a forma como a gente chega em algum lugar, é a tua trajetória, é o teu caminho. Propósito também pode ser chamado de norte, de guia, é eu saber onde eu quero ir, com que ferramentas que eu vou levar para esse lugar que eu estou indo, para esse norte. Então tá tudo interligado, por isso que eu gosto de também trazer esse conceito, né? Para a gente começar a entender as origens, né? Mas por que será que é carreira? E aí, que nem o Flávio estava dando o exemplo dele, eu também falei de quando eu comecei, então, a trajetória profissional, vamos chamar assim. Antes tinha essa questão de um padrão a seguir quando fosse pensar em carreira, né? Então, eu vou fazer lá que nem o Flávio disse, as avós adoravam quando a gente dizia que ia se preparar para um concurso, para ser bancário, para ser professor, enfim, tinha toda um passo a passo a se seguir. Era muito mais linear. As carreiras anteriormente, antes, se a gente for fazer um antes e um depois, as carreiras eram lineares. Então eu tinha ali que estudar, passar no vestibular, escolher um curso e entrar numa empresa e ir escalando ali de cargos, né, até chegar num cargo ideal para mim, e quanto mais tempo eu ficasse nessa empresa, melhor. E aí, fazendo um link agora com o que o Flávio estava falando, era a cultura mais incentivada naquele momento. Então, pensa eu também, como que eu escolhi o meu primeiro emprego, como que eu comecei essa jornada. Dependia muito da cultura que eu vivia. Eu tinha uma cultura ali de que, por exemplo, as minhas amigas, mais ou menos da minha idade, não tinham essa oportunidade de vivenciar ali, de não tiveram oportunidade de estudar, de ver, de conhecer outras coisas, e aí elas tiveram um ciclo.
eu tive a oportunidade de conhecer pessoas e lugares que fizeram eu querer outras coisas também. Ah, eu também quero estudar. Então, ou seja, eram realidades diferentes até então, que daí casa com o que o Flávio está falando. Daqui a pouco, o filho lá, quando tu hoje está olhando para o teu filho, tu vai sim espelhar coisas, aquela realidade que ele vive, vai fazer com que ele queira ou não certas coisas, até o momento que ele, pelos próprios olhos, pelo próprio sentir, possa querer algo diferente. Então, Flávio, trazendo aqui para a tua questão, não sei se eu consegui fazer o link certo, mas Sim. essa questão da infância, da adolescência, primeiro ela está sendo influenciada pelo meio que ela vive. Então, ela vai ter uma ideia de carreira em função daquele meio que ela vive. Tá, deixa eu juntar aqui uma questão. A Daniela, realmente ela não quer te ajudar, viu? Mas o que a Daniela perguntou aqui, ó? Logo no começo da carreira, como saber e entender o nosso propósito? Fazendo o ponto com a minha ali, quando eu tinha meus 12, 14 anos, eu já tinha um propósito ali, tu viu? Que era me defender, era sobrevivência mesmo, né? Era do ladrão da rua, do tarado lá antes do exame de admissão. Então, eu já, sem saber, já criei um propósito de autodefesa, né? Mas responde aí, por gentileza, para a Daniela, logo no começo da carreira, como saber entender nosso propósito. Porque é difícil, Tá. né? É difícil hoje. É, é que assim, depende muito de tudo do que a gente está carregando na nossa mochila, na vida, né? Então, eu nasci lá numa família, eu nasci numa realidade, eu nasci numa cultura. Porque tudo isso está muito ligado à educação. Então, falando de antes, a gente não vinha sendo educado para pensar, por exemplo, sobre quem sou eu, o que eu gosto de fazer, quais são as minhas forças, e aí vocês me ajudem, mas, por exemplo, eu tenho lembranças muito claras de que o pai sai para trabalhar, a mãe fica em casa cuidando das crianças, e para conseguir o sustento tem que ralar muito. Então, por exemplo, essa era a realidade que eu tinha, por exemplo. Cada um de vocês aí vai fazer vai resgatar a sua história e vai lembrar da sua realidade. Isso vai nos formando enquanto seres humanos. E aí eu saio da parte indivíduo e vou para a parte coletivo, que era o que eu estava trazendo aqui antes, o histórico de como que a sociedade funcionava. Então, assim, hoje, Dani, eu te responderia essa pergunta assim, bom, se tu me dissesse isso, se tu estivesse perguntando em relação à tua filha, eu iria dizer, bom, olha só, ela está tendo a oportunidade de já vivenciar uma cultura diferente, de ter eu te conheço, eu sei que tu vai lá incentivar e vai falar dessas questões de autoconhecimento, educação sobre inteligência emocional, coisas que nem sempre a gente tem acesso quando é criança. Talvez isso mude, daqui a pouco nas escolas já vai se ter isso. Do tempo que eu estou falando aqui, do meu tempo lá de criança e adolescente, não tinha isso. Mas as crianças de agora, cada vez mais, já estão podendo vivenciar uma cultura e uma educação mais diferenciada, mais humanizada, né? E eu não estou falando disso para dizer que os meus pais ou os nossos pais ou aquela época era errado, mas era o que se tinha, era a realidade que se tinha. Eu, então, estou dando o exemplo meu, que é de uma realidade bem específica. Nós morávamos num lugar onde não tinha muito acesso a essas questões, e enfim, então, depois, mais tarde, é que eu fui ter acesso a outras questões que fizeram eu me dar conta da importância de pensar assim, tá, mas quem sou eu? Quais são as minhas forças? Porque propósito, gente, está muito ligado a se conhecer. Se propósito vem do latim, que significa, da palavra propósito, que significa o que está posto para você, logo tu tem que saber o que é o tal do posto para você. Quem tu é, quais são tuas forças, teus talentos, enfim. Não sei se eu respondi, Dani. Sim.
sim, respondeu, pelo menos para o meu entendimento, Ó, o tá? Flávio agora respondeu pela Dani, Flávio. Mas é que a Dani não está ao vivo. Mas deixa eu te colocar aqui o que a Márcia Gross colocou para nós, tá? Ah, Uma Marcinha. reflexão, né? Hoje conseguimos começar um propósito e no caminho visionamos continuar, aperfeiçoar ou mudar pelo fato de que a rotina pode ir tomando rumos, né? Ela está colocando aqui que a gente começa de um jeito, se eu entendi, tá, Márcia? E aí, com o tempo, a gente mira lá adiante e fala, olha, está posto para mim que eu estou numa família de empreendedores, eu vou ser empreendedor. Mas aí, no meio do caminho, a gente vai vendo, opa, não é bem assim, eu não sou tão empreendedor quanto meus pais, eu tenho É. outro viés de formação, eu tenho outra expectativa de vida. E a nova geração que está vindo, né, ela já veio também com características bem diferentes da nossa, né, porque a gente é quase contemporâneo, né? Sei. Ô, Flávio, mais legal essa colocação da Marcinha. E quando a gente fala de propósito posto para você, são as tuas características, as tuas forças, aquele conjunto de coisas que é bem único teu, assim. Então vamos pegar aqui no início da live ali, tu falou uma coisa bem interessante, que tu falou, tem os títulos, né? Formado nisso, pós-graduado naquilo, certificado naquele outro. Isso são títulos, são coisas que nos auxiliam, que vão nos trazendo conhecimento, mas isso não é a pessoa, né? O canudinho lá, o canudo, o nome não é a pessoa. O que é a pessoa é o que ela faz, como ela faz, que é do jeito dela. Então, por exemplo, ali, quando eu falo que o meu propósito é auxiliar pessoas no seu processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, pode ser que tenham milhões de pessoas com esse mesmo propósito, mas o como eu vou fazer isso é diferente porque é do meu jeito. Que propósito está muito relacionado a isso, a como eu faço, ao meu jeito que é único. Cada um de nós é único. Né? Só que a gente não recebe esse tipo de educação ao longo da vida, né? A gente vai aprendendo depois, pelo menos até então. Tá? Então, Sim. não sei se fez sentido aí o que eu falei. Marcinha, qualquer coisa, comenta aí se fez sentido. E tem sim a questão de ir mudando, né? A gente vai mudando ao longo do tempo a nossa própria história, né? Eu falei um pouquinho do antes e hoje. Como que são as carreiras hoje? Hoje já tem uma necessidade maior de agilidade, de mudança, até em função da nossa evolução tecnológica, são diversos elementos. A própria pandemia nos trouxe uma necessidade diferenciada sobre carreira, né? Tá, mas e agora? Eu estava acostumada desse jeito, né? Por exemplo, eu estava vendo esses dias uma matéria ali sobre, tá, e agora? Vamos continuar no home office? Vamos para a empresa? Vamos fazer híbrido? Como lidar com todas essas questões? Como lidar com eu saber o meu propósito, me realizar, me sentir realizada com tantos elementos que a gente tem hoje. Hoje a gente também tem diversas gerações trabalhando juntas, né? Então, isso também é uma coisa que deixa mais rico os ambientes que a gente trabalha, tem mais diversidade. Claro que a gente tem ainda um belo caminho a percorrer, principalmente em questão de diversidade, mas já avançou um pouco. E as lideranças, né? Eu sei que tem bastante pessoas aqui que estão presentes que têm liderança de equipe. É outro desafio. Como liderar equipes num cenário tão em constante mudança, equipes que daqui a pouco vão estar, parte da equipe vai estar em casa, parte da equipe vai estar no escritório. Então, tudo isso, falando em termos de carreira, é muito desafiador. E hoje em dia também as pessoas querem mais. Isso exige um tratamento, um ciclo de carreira mais ágil, né? Então, são muitas questões para a gente avaliar em relação quando se fala hoje em carreira. Muito bom.
Qual é o energético que tu usa, hein? É o meu Ó, propósito, ai. muito bem. Propósito da energia, é um assunto que eu gosto, é um tema que eu gosto. Bem legal. Deixa eu só voltar. Eu vou encaixar três assuntos aqui, tá? Um, o que me lembrou provavelmente da tua época, porque eu sou um pouco mais novo, acho, dos testes vocacionais que tinham, né? E normalmente todo mundo passava por isso, né? As que tinham condições de fazer nas escolas, enfim. E também a Dani comentou que, infelizmente, né, ainda parte da população não tem acesso, que faz parte, né? Tu também comentou que a gente poderia ter na educação isso, né? Nós somos professores nesse grupo também que participa, tá? Não sei se a professora Viviane já está aqui, mas se não está, ela vai assistir depois. E eu vejo, né, por que às vezes a gente compete em condições adversas, né, com o nossa turminha lá do primeiro mundo, né? Seja o pessoal dos Estados Unidos, Canadá ou Europa, porque já tem nas disciplinas, né, do ensino médio, ele já tem inteligência emocional, ele já tem outras disciplinas, né, que preparam eles para a vida, para a prática. E voltando para um ponto, né, estou tentando juntar aqui alguns pontos, tá? Eu quero trazer a prática para ti. Tu já trouxe prática, tá? Eu quero botar mais prática ainda. Que o pessoal pergunta aqui, tá bacana, tá super, tá indo super bem. Mas o meu filho está no primeiro emprego, 15 anos, aprendiz, né? Quantos aprendizes nós tivemos, né? Quantas pessoas a gente acabou formando, né? Então, eu vou trazer um ponto para ti, para reflexão, para tu dividir com a gente aqui, na prática. O propósito, tá? Como é que eu monto meu propósito? Como é que tu monta o teu propósito? Primeiro, vai partir de uma questão de autoconhecimento, O que tá? é Não posto tem, para mim. Mas eu tá? não sei que autoconhecimento Mas tem auto. esse conhecimento, esse conceito que eu trouxe fez sentido para ti, por exemplo? Sim. O que tu entendeu desse conceito? O O que que é é posto posto para para você? mim, em cima das minhas características, em cima das minhas habilidades, da minha aptidão, né? Eu vou, com o tempo, me dando conta que eu sou melhor nisso, não sou melhor, mas aí que Tá, entram. mas com como que tu aprende isso? Também fazendo com o tempo, né? E também com quando tu percebe dons, coisas naturais em ti. Tá. Agora sim, agora eu vou ser eu mesmo. Qual é o teu Ai, vou propósito? até tomar uma água então agora. Qual é o teu propósito? O meu propósito, eu falei já, né? Auxiliar as pessoas no seu processo de desenvolvimento e de autoconhecimento, para impactar, né, e contribuir com a transformação da humanidade. Porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se realiza, mais a gente cresce e evolui enquanto humanidade. Como eu faço isso? Aí são vários caminhos. Eu, por exemplo, me ligo muito à questão da educação. E aí eu vou já compartilhar um exemplo. Quando eu era criança, por exemplo, eu adorava brincar, de dar aula, né? Eram as minhas brincadeiras preferidas, porque uma das formas de pensar e refletir sobre propósito é isso. Muitas vezes, enquanto criança, para quem está perguntando aí das questões de criança, adolescente, o propósito, a vocação, a missão já está se manifestando. Só que muitas vezes a gente vai fazendo o quê com essa manifestação? A gente vai abafando. Eu, por exemplo, eu adoraria ter feito lá o curso para dar aula, para me envolver com as questões acadêmicas. Mas eu fui para a administração num outro impulso, porque eu queria ter dinheiro para estudar e para me virar lá, para ser independente financeiramente. E eu vi que todo mundo naquele lugar onde eu trabalhava fazia administração, economia ou contabilidade. Aí eu fui me redirecionando.
Tá. Tô vendo que tu tá louco para fazer uma pergunta. Tô assim, aqui, ó, o Jair entrou aqui, depois tu, na próxima semana, tá, tu devolve para ele. Ele tá dizendo que a tua água tá batizada. Porque a minha água Então, até já terminou, tá olha aqui, ó. parecendo assim, tu era assim, bem molerona, te lembra? Agora tá energizada, pô, tá bem. Se tu tivesse já esse propósito há 10 anos atrás, a gente não tinha sofrido tanto. Viu? Vocês não tinham passado tudo aquilo que vocês passaram aí, ó. A gente não percebeu essas qualidades. Bom, a Rose está gostando. Acho que essa aí é a tua amiga aqui, ó. A Rose disse que é sensacional essa energia. E a Roseli disse que o tema também é interessante, parabéns. O Pedro Obrigada, disse gente. que nem sempre o propósito é compatível com a aptidão da pessoa. Nós vamos chegar nisso, Pedro. Muito bem, Pedro. Só dá uma manchete para o Pedro, tá? Que nem sempre o propósito é compatível com a aptidão da pessoa. A pessoa se imagina de um jeito, né? E ela não tem aptidão para aquilo. O cara tem 1,50 Não, m mas que é ser aí zagueiro do o Grêmio. que eu posso, minha opinião, tá? A questão, se eu tenho aptidão para alguma coisa, aquilo ali está vinculado ao meu propósito. Se eu tenho habilidade para aquilo, se eu tenho paixão por fazer aquilo, se eu gosto de fazer, se eu tenho habilidade, se eu tenho conhecimento, porque o propósito ele vai se manifestando através das nossas habilidades, através do nosso conhecimento, através das coisas que são naturais para nós, que a gente faz com naturalidade, que flui. Isso é a manifestação do propósito. Talvez, daí Pedro, tu me ajuda a ver se eu estou entendendo certo. O que pode acontecer é, às vezes, tu escolher caminhos diferentes, que foi o que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu escolhi ir lá para o curso de administração por uma demanda daquele momento minha. Foi uma decisão que eu tomei. Mas depois, lá na frente, eu retomei o meu caminho. Não sei se é isso. Me responde aí, Pedro, vê se é isso. Tá, legal. Deixa eu te colocar mais um ponto aqui, tá? A Patrícia está dizendo que tem que dar um empurrãozinho no filho para que ele soubesse do propósito. Isso ajuda, sempre ajuda, Patrícia. Muito bem. A Aqui gente... o Fernando levou vários empurrãozinhos. Muito bem. E deixa eu... eu fico até assim um pouco emocionado. A audiência quer saber o meu propósito. Gente, preparem-se. Eu podia ter me perguntado, mas eu fiquei segurando. E eu vou dizer meu propósito. E assim, para mim, desde que ele se tornou um mantra, o pior de tudo que eu acreditei, tá? E para mim, hoje, realmente, as coisas que eu faço, mas nem sempre foi tão claro. E aí, pegando o que o Pedro trouxe, o que a Roseli trouxe, o que outras pessoas trouxeram, tá? Cada vez que a gente vai amadurecendo e convivendo em determinadas situações, você vai deixando isso mais claro. E a minha recomendação, se vocês puderem, tá? Definir logo e criar esse mantra, às vezes eu tenho alguns exercícios, depois eu vou falar que eu faço com alguns clientes meus, tá? Mas às vezes vem um tratado, né? Um parágrafo 10, é uma lauda lá. Aí diz, mas tu vai... Aí eu deixo, né? Daí na próxima sessão diz, qual é mesmo o teu propósito? Daí é gugu, guegué, e... Aí o propósito a pessoa fica gugu e guegué, porque não consegue lembrar. Mas eu vou dizer o meu aqui, vou dividir. E as pessoas que me conhecem poderão... Não precisam opinar se é verdadeiro ou não. Então, meu propósito é me desenvolver para desenvolver os outros, preferencialmente fazendo o que eu gosto e me divertindo. Então, isso há muito tempo eu venho fazendo. Aliás, inclusive quando eu trabalhei lá com vocês. Isso não me deixa menos profissional ou mais profissional, mas me deixa focado para as coisas, né, e que eu pretendo fazer. Eu até brinco, né, com essa história de me desenvolver para desenvolver os outros. Eu troco ali, preferencialmente me divertindo
e fazendo o que eu gosto. Então eu mexo um pouquinho ali com essas duas situações, mas para mim ficou um mantra, tá? Na própria condução das lives, dos trabalhos que eu faço, tá? Eu sou extremamente sério no que eu produzo. Mas eu me divirto com as coisas. A gente pode ser leve, a gente pode chegar às 19 horas depois de um dia de trabalho pesado e ter uma conversa leve, né? O pessoal estava zoando de mim, que eu estava mostrando os bastidores da FMG Consulting. Aí, pô, eu estava lá encrencado com vários assuntos, daí estava aplicando a técnica Pomodoro e fui lá sentar com meus amigos, a Líria e com o Hulk, né? Pegar o solzinho também, que é bom. O que vocês fazem na empresa de vocês? Vocês vão lá para a área de convivência, como tinha no teu banco, dona Cristiane? Quantas vezes tu me vê eu tomando café ali, comendo bolachinha com os colegas? Eu estava fazendo o que eu faço exatamente hoje. Eu estava me desenvolvendo para desenvolver os outros, preferencialmente fazendo o que eu gosto, né, que eu gostava, e me divertindo também. Todo mundo tem o seu cantinho Google, Apple, Amazon, né, Microsoft. Aqui o meu é esse aí que eu mostrei para vocês, tá? Mas vamos seguir, tá? Então ficou claro. Se você tiver um propósito, que você começar, se você conseguir colocá-lo como mantra, né, você vai adiante e você vai fazer tudo para que aquilo ande realmente. E quando você tiver dúvidas, né, em persistir ou não persistir, ser resiliente ou não ser, você vai lembrar do teu propósito e dizer, não, mas isso não é um cara que quer, no meu caso, né, eu tenho clientes que às vezes me contatam no sábado, eu tenho que entregar tal coisa na segunda, me ajuda, pô, mas é sábado. Daí eu fico pensando, só um pouquinho, se o meu propósito é me desenvolver para desenvolver os outros, fazendo o que eu gosto e me divertindo, eu tenho que seguir meu propósito. Mas, por gentileza, continua daí. Ótimo, Flávio. Eu gostei muito do teu propósito. E bem legal o que o Flávio disse, a questão do mantra. A única coisa só que eu digo assim de cuidado é para não complicar a questão de propósito. Então, assim, também não precisa ficar com aquela coisa, propósito é algo que eu tenho que achar e imprimir, ou escrever na parede e grudar em algum lugar. Não, o propósito ele é muito para ser sentido também. Então, assim, se eu falar o meu propósito, eu sei que o Flávio ele já falou isso para mim. Ele disse, mas tá longo esse propósito, mas é o que faz sentido para mim. Né? Assim como o que ele fala, quando vocês escutaram o Flávio falar o propósito dele, fez sentido, né? Porque ele fala, dá para ver que ele fala aquilo ali de coração, ele está sentindo aquilo ali, realmente é o que ele gosta de fazer, é o que ele quer fazer, é como ele se realiza em quem ele é. E aí eu li aqui rapidamente o comentário da Dani ali falando de que agora o comentário tá aqui, deixa eu ver. Quando somos jovens, ainda estamos em construção e por experiência própria tinha mais de 30 quando defini meu propósito. Então eu quero aproveitar isso que a Dani falou, que não vai ter uma idade certa, né? Porque quanto mais a gente amadurece, mais a gente vai se compreendendo, mais a gente vai entendendo quem a gente é. E mais a gente vai estando aberto para essas questões que estão relacionadas a sentido, a missão, a propósito. Como, assim, enquanto pais, enquanto educadores, se pode ajudar? Incluindo essas questões na educação da criança, criando um ambiente para que ela possa se expressar. Isso é muito importante, porque às vezes a criança, naturalmente, ela expressa aquilo que ela mais gosta de fazer, naturalmente ela expressa as habilidades, naturalmente ela expressa os talentos dela. E aí uma coisa interessante quando eu estava estudando sobre propósito meu Deus, mas eu não sei fazer uma pintura lá que nem esses grandes pintores ou grandes músicos. Então, será que eu não tenho propósito? Não, o propósito ele é uma coisa assim que tu vai realizar ele no teu dia a dia, que nem o Flávio deu o exemplo dele ali, que a gente não julga. Ele quer atender o cliente dele no sábado porque faz bem para ele, tá alinhado com o propósito dele? Perfeito, isso faz sentido para ele. Se eu me realizo, que nem hoje eu fiz uma conversa com uma pessoa de 1 hora ali, uma conversa que se eu fosse vir para o formal, isso é trabalho, isso não é trabalho. Não, era um bate-papo com uma amiga.
mas eu estava me sentindo realizada ali. Então, isso também tem a ver com propósito. E então eu só queria fazer esses dois ganchos aí com essas questões que vocês trouxeram, né? De idade e de não se preocupar que o propósito é para ser sentido. Depois eu vou dividir ali umas perguntinhas ali que ajudam na reflexão de propósito. Tá, deixa eu seguir aqui no. Hoje eu vim na cabeça que tem que ser prático. Não Muito tinha bem. aquele horóscopo lá na TV, mas tava com a ficha 50 e estavam chamando a 3, né? Então decorei todos até, inclusive. Mas ali, deixa eu voltar no propósito. Tá, mas como eu monto? Cadê a Cristiane? Sumiu? Ai, Jesus. Virei minha câmera aqui, não sei Ah, desvirar. sim, cadê no coisinha? Ainda bem que só tem uma bolsinha ali em É, cima do sofá. Ainda bem que eu não Tem um deixei cara de todas as minhas palha coisas passando atiradas. pelo sofá, um sofá marrom, Cristiane. Ai, não consigo voltar, gente. Não, é ali no coisinha. No coisinha. Ah, aqui, ó. Ah, É voltei. isso. Ainda Tá, bem que a muito minha bem. bagunça tava mais ou menos só. Não, passou um cara de palha correndo, mas não tem problema. As Não, não pessoas tem entendem ninguém, não isso. tem ninguém. Então eu estou só em casa. Ainda bem, né? Tá. Então, deixa eu voltar para a prática, tá? Deixa eu dividir contigo, e tu conhece também, porque a gente já falou sobre isso. O círculo dourado, né? Basicamente, ele fala que todo mundo tem um porquê. E a gente deveria, normalmente a gente começa, né, na nossa empresa, a gente começa falando o nosso porquê. Isso que é o que deveria. A gente começa pelo quê? Eu sou uma consultoria de desenvolvimento. Eu sou coach, eu sou isso. Mas não é isso que as pessoas estão procurando, né? A gente deveria estar mostrando o porquê que eu faço. Eu trabalho com alguns clientes com essa técnica, né, do Golden Circle, que é tentar descobrir o propósito através do teu porquê. Aí tem o livro lá do Simon Sinek, que ele trabalha isso, né? E tu acredita que isso eu vejo na prática, né? Mas eu quero juntar a tua experiência, né? Dessa história do caminho que está posto para mim, né? O meu propósito, se isso fecha, se isso pode auxiliar as pessoas que ainda não se definiram aí no seu propósito. Sim, e muito. Inclusive, eu mesclo também aqui, uso o Círculo Dourado para fazer o trabalho de propósito também. Tem essas reflexões que giram em torno das minhas habilidades, dos meus conhecimentos, né? Do que eu faria se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, todo o recurso que eu precisasse, e junto também a questão do porquê aí, que nem tu falou do Círculo Dourado. Porque o propósito ele tem a ver com o porquê também, que é o que faz sentido. Esse é o meu porquê, eu faço isso por isso, né? Então isso acaba me trazendo um sentido para aquilo que eu estou fazendo. Bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta. Te prepare. Qual é o propósito da CS Consultoria? Por Aham, eu quê? sabia que tu ia fazer Olha o essa porquê. pergunta. E assim, só deixa eu dizer para todos da audiência aqui. Eu combinei com a Cristiane que ia mandar um e-mail com as questões que eu ia fazer durante a conversa, né? Algumas pelo menos. Embora a Daniela já tenha reclamado na última que tudo que a gente combinou eu não fiz nenhuma, né? Mas enfim, tu recebeu o e-mail? Não, não Aponta aqui, recebi. pô, produção. Pô, produção, vocês. Não, Flávio, mas já deu tempo para eu pensar, então. Ah, Pode, muito bom. deixa que Então, eu respondo, que qual eu entendi aí a tua e lógica. por quê? Ele me fez uma pergunta que ele achou assim, ela, né, precisa de um tempinho para ela responder. O porquê que eu criei a CS Consultoria? Eu criei a CS Consultoria para auxiliar pessoas e grupos no seu processo de desenvolvimento, tá? Então, esse é o porquê que ela existe. Então, ao longo da minha jornada, né, ao longo da minha vivência, da minha experiência, eu fui percebendo
as coisas que mais me motivavam, que mais me brilhavam o olho, era quando eu estava trabalhando com desenvolvimento de pessoas. Então, Pode quando repetir o Flávio... início? Eu perdi o início aqui. Pode repetir o início do teu propósito? Auxiliar? Auxiliar pessoas no seu processo de desenvolvimento e de autoconhecimento. E aí, quem estava escutando antes o meu propósito, mas Cris, esse é o mesmo teu. Sim, o propósito das empresas nascem das pessoas. Então, esse também é um outro ponto que estava aqui para a gente falar. Não sei se vai dar tempo, mas vou falar rapidinho. Esse é sim, tu pode falar. Nós vamos seguindo um pouquinho mais, tá? Pois é que ali já são 20 horas, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas tu controla aí. Nós vamos um pouquinho mais, tá? Porque o que aconteceu? Na semana passada a gente ficou muito preocupado e a gente avançou um pouco, mas daí o pessoal mandou depois pô, por que vocês não continuaram um pouquinho mais, né? Então tá. Então, Não, eu convido que vocês fiquem um pouquinho mais, a turma que tiveram as pessoas que entraram um pouquinho depois, tá? Então, nós vamos seguir um pouquinho e se faltar alguma coisa depois na parte 2, Cristiane, a gente comenta também, tá? Mas eu gostei, tá? O teu porquê, né? O porquê da CS. Mas tu podia ter feito um livro. Tu ia podia ter feito o quê? Pessoas, ia estar apoiando o processo delas de desenvolvimento. Não, mas aí é o meu como eu faço, que são inúmeras possibilidades de como eu realizo o meu porquê. Então foi muito legal quando o Flávio falou do círculo dourado aí, que começa pelo porquê, porque depois tu vai chegar no como. E é aí que eu caso com o nosso cenário atual, de hoje que a gente chegou, que existem muitas possibilidades para tu realizar o teu propósito. E eu não enxergava dessa maneira. Eu achava que para eu ser feliz, para eu me realizar, eu tinha que ser a coordenadora lá no banco. E eu só enxergava esta possibilidade na minha frente. E aí, né, como o Flávio falou, claro que eu coloquei aqui para falar algumas dores de carreira, sim, senhor Flávio. Então, quando a gente sabe o porquê da gente, quando a gente tem um norte, e a gente pode pensar em como realizar esse porquê, em como realizar esse norte. E são diversas as possibilidades. Então, eu posso ter a CS Consultoria, posso empreender, eu posso prestar serviço para uma outra empresa, eu posso querer ser mãe agora e o meu propósito eu vou me realizar enquanto eu me dedico à maternidade, por exemplo. Então, assim, são diversas formas, né? Desde que aquilo ali caiba para mim, caiba na minha realidade. E quem vai poder responder isso? Somente eu, né? Então tem muito a ver assim com o como tu vai realizar. Tu estar aberto a possibilidades. Aberto a possibilidades. Gosto dessa colocação. Deixa eu trazer uma coisa que sempre o pessoal me traz, tá? Eu trabalho com uma turma que vai ser a segunda temporada, né? Empreendedores. E aí, quando a gente está discutindo a questão do propósito, né, de cada um deles e das empresas, dos empreendimentos, aí sempre vem aquela questão, né? Eu percebi que da CS é bem parecido com a Cristiane Santos, é próximo ali, né? Mas deixa eu te mostrar rapidinho aqui para a nossa audiência aqui como é que eu montei o propósito, o meu porquê na FMG Consulting. Como é que era no início, né? No início, quando eu comecei, eu me aposentei ali em 2015, final de 2014, e daí em 2015 constituí a FMG Consulting. Aí eu sempre começava as conversas, né, mostrando que era uma consultoria organizacional e de desenvolvimento, e o que eu estava fazendo ali? Eu estava mostrando o que era. Aí eu dizia, olha, eu utilizo técnicas modernas de impacto no resultado, utilizo técnica Must-Win Battle para planejamento, Canvas Career, isso, aquilo, aquilo outro, e eu estava mostrando como. E aí, a parte que talvez fosse a mais importante do meu porquê ficava meio perdido. Que na FMG, ele tem um alinhamento, né, com o meu propósito pessoal,
na FMG, o que, que eu tenho? Que inspirar e desenvolver equipes em busca de um alinhamento da estratégia e execução de alta performance. Inspirar e desenvolver equipes em busca de um alinhamento da estratégia e execução de alta performance. O pessoal que me acompanha, né, no meu Instagram, com os posts, eles já perceberam, né? Eu tenho 500 dores, deve ser... eu tenho uma cliente que é psiquiatra, acho que nós vamos fazer uma permuta, porque eu falo muito nas dores da execução. E eu sempre disse, e vocês lembram, acho, a turma que trabalhou comigo, né? A gente trabalhava muito isso também no banco, execução, né? Porque a gente acaba planejando bastante, mas a gente peca muito na execução. E aí, o que eu trouxe para dentro, uma coisa que eu pratico, né? Eu estou praticando, quando vocês acompanham algum dos posts, alguns dos vídeos, né? Os cards que a gente faz, basicamente é isso, é tentar alinhar a estratégia à execução de alta performance. Nas empresas que eu vou e que eu trabalho isso fortemente. Que é uma marca registrada minha, da forma que, não só minha, obviamente, todos nós temos isso num grau, né? Mas digamos, eu isolei essa variável e consegui colocar. Como é que tu vê isso e como é que tu trabalha isso na CS Consultoria? Bom, é legal a gente compartilhar essas experiências, porque tu tá compartilhando uma experiência de muito mais tempo. Eu comecei a empreender há alguns meses, e aí é bacana a gente ver essa construção, como ela vai acontecendo, né? Eu também montei a minha empresa, pensei na minha empresa, no meu negócio, a partir de dores, de coisas que eu gostaria de resolver e de ajudar o outro, na verdade. Enquanto isso, a gente também está se conhecendo, se ajudando enquanto a gente está nesse processo, né? Então, uma coisa que me ajudou muito a me entender e a entender o meu propósito foi olhar para essas dores, foi olhar para algumas pessoas, e eu gosto desse termo, olhar para as sombras, né, para aquilo que nos assusta num primeiro momento, e procurar esse caminho não diria de solução, mas de evolução, de uma forma de crescimento. Ele também é uma forma de se realizar. Então, a CS Consultoria, da forma que ela está hoje, né, com o meu melhor hoje, eu digo assim, quando que é a tua melhor versão? A minha melhor versão vai ser hoje. Hoje é a minha melhor versão. Amanhã será a minha melhor versão. Então, para minha empresa, eu aplico o mesmo. Hoje, da forma como ela está, ela foi criada porque tinha um propósito, tem um propósito de ajudar pessoas que passam também por essas dores que eu já passei. Né? Então, alinhado aí ao que o Flávio disse, que ele fala bastante da questão das dores da execução, provavelmente coisas que ele hoje não, né? Há um tempo, quando eu trabalhei lá atrás com ele, eu sei que ele já trabalhava com isso, é auxiliar as pessoas a como lidar e a como resolver essas questões relacionadas à execução. Né? Cristiane, deixa eu te interromper rapidinho, mas eu quero voltar num ponto de carreira, tá? E também quero te avisar que tem um pessoal de uma ótica aí que eles não gostam muito de brincadeira, de piada, tá? Óticas Mel, tá? Então, agora entrou uma pessoa por ali, então vamos tentar moderar, tá? Tá. Mas daí, o pessoal da ótica Infinity, eles eu não sei gostam se eu respondi a tua questão, Flávio. Respondeu sim, respondeu. Me deixou mais ainda forte no meu propósito, né? E deixa eu não saindo do tema, mas voltando um pouquinho para a carreira. É incrível, né? E eu estou vendo aqui também nos posts que o pessoal está colocando, né? Dos jovens que estão iniciando, eu compreendo perfeitamente, né? Eles vão passar por N mudanças, tá? Aí o pessoal diz o seguinte, essa geração agora vai passar por 4, 6, ou seja, carreiras. É engraçado, né? O meu pai, tá, que começou a vida profissional dele lá em 1950, 50 e poucos,
passou por N carreiras também. E a minha mãe também, enfim. Então, o mundo é assim, né? Ele vem, está sempre em constante mudança, né? A única certeza que eu tenho, né, para a turma que está iniciando agora e para os que iniciaram há 10, 20 anos, eles vão passar por outras mudanças, tá? Em termos de prática, né? Prática para mim é execução. Deixa eu voltar de novo para a prática de carreira. Como é que tu tem trabalhado? E eu vou te ajudar, te mostrando do meu lado aqui, tá? Eu tenho feito vários exercícios e trabalhos, né, para identificar carreiras, como acho que foi o Pedro que falou que muitas vezes, não foi o Pedro, foi outra pessoa, que comentou que muitas vezes a pessoa não tem habilidade, né, para aquilo, Aptidão. aptidão, né, e eu concordo, né. Eu tenho trabalhado com, entre outras coisas, obviamente, entre outros exercícios, eu tenho trabalhado com Canvas Career. Eu fiz uma adaptação, né, obviamente, para o nosso contexto, né? E nesse Canvas Career, eu tenho 13 elementos que eu trabalho com eles, né? Falando um pouquinho dos valores, como tu comentou também, né? Das habilidades e capacidades, aí, Pedro, entra... Nós sabemos exatamente, né? Eu trabalhei com um cliente meu que ele queria fazer engenharia, não me lembro de engenharia. E aí nós estávamos discutindo aqui e eu lecionei muito tempo na URGS, Administração e Finanças para engenheiros. E aí eu perguntei para ele, né? Porque eu vi os bilhetinhos que deixavam o professor de cálculo lá com giz molhado, com tinta, lá sei o que, não conseguia nem apagar. Professor fulano de tal, FDP, lá sei eu. Daí eu perguntei para essa pessoa, né, ali das habilidades, tu gosta de matemática? Ele, não gosto. Então, engenharia, entre outras coisas, tem muito cálculo. Bom, depois nós fomos fazendo várias questões de aptidão e ele se deu conta. Não fui eu, né? Fui fazendo só pergunta, eu sempre faço pergunta, né? Mas, enfim, nesse Canvas nosso, a gente fica discutindo, né? E fica colocando esses elementos e no final a gente sai com uma ideia. É claro que ele não é definitivo, não é fixo, né? Mas no teu porquê de auxiliar pessoas no processo de desenvolvimento, quando as pessoas chegam, né? E não importa a idade, tá? Porque eu tenho pessoas com 50 e poucos, 60 e poucos que também que estão querendo mudar de carreira. Tem pessoas que dirigiram uma empresa por muito tempo e agora não querem mais dirigir, querem na comunidade tomar uma outra, criar uma outra possibilidade na comunidade. Conta para nós, então, um pouquinho como tu está fazendo isso, tá? E como tu está auxiliando as pessoas na prática. Na prática. Muito bem. Eu acho interessante, primeiro, esse comentário que tu fez de mudança, sim. E isso é uma característica muito do momento que a gente está vivendo, desse novo momento. Então, eu não posso me limitar, né? Eu acho que a palavra aqui é flexibilidade e abertura. Quanto mais tu sentir aquilo que faz sentido para ti, eu sei que a frase não soa muito que sentir o que faz sentido, mas é isso mesmo. Tu vai descobrindo possibilidades. Então, nenhum problema de eu ter trabalhado 14 anos lá no banco e depois resolver empreender. E se daqui a pouco eu entender que eu tenho que voltar para uma empresa, também não tem nenhum problema. Então, acho que esse é um recado também que eu quero deixar assim. Abra os teus horizontes, né? Nada precisa ser fixo. E quanto à prática que tu perguntou, eu também, quando eu recebo aqui um cliente, a gente vai usar, sim, ferramentas primeiro de autoconhecimento. Então, primeiro essa pessoa vai pensar sobre quem ela é. Eu uso o DISC lá como uma primeira ferramenta, né, de auxílio para a gente olhar para perfil comportamental. Lembrando que o comportamento, se eu pensar num iceberg, o comportamento é o que eu estou conseguindo visualizar. Então, também não adianta eu só olhar para o comportamento. Depois a gente vai olhar para coisas mais profundas, como valores. Vamos olhar também coisas que possam estar interferindo nessa visão. Então, por exemplo, eu vou aplicar o teste dos sabotadores,
para a gente começar essa discussão se eu não estou me sabotando, como que eu estou me sabotando, porque às vezes eu tenho a aptidão, vou usar a palavra que o Pedro usou, eu tenho aptidão e às vezes eu estou me auto-sabotando em relação àquilo. Claro que daí carece de uma análise e tudo mais, tem coisas que não vai ser daqui a pouco na consultoria, na mentoria que vão ser resolvidas, dependendo da situação, mas aquilo que a gente pode fazer aqui na prática é olhar comportamentos, valores, habilidades, né? E aí eu vou usando algumas ferramentas para auxiliar nesse olhar para si que eu chamo, que é a partir daí que a gente vai se aproximando cada vez mais do propósito. Tá legal. Tu tocou num ponto que eu acho super bacana. Nós também trabalhamos na FMG Consulting com assessment, com avaliação, né? E Uhum. também diz. Agora eu vejo, tá, eu vejo algumas empresas, tá, para não dizer muitas, que ainda adotam um sistema, como diz o Kenny, lá, quase como estivessem usando ainda teste vocacional, tá? Usam o teste psicológico, né? Tem que fazer o desenho e se botou um cachorro que não estava abanando o rabinho, tu já está fora do processo. Por que as empresas, algumas, um X de empresas ainda têm dificuldade de usar o assessment? Empresas mais tradicionais, tá? Ah, boa pergunta. Eu acho, a Dani também falou nisso lá na live passada, a questão, né, de um processo seletivo às vezes muito automatizado, né? Os assessments, eu sou super a favor dos assessments. Eu acho assim que a gente evoluiu muito. Por exemplo, o próprio diz que tem mais de 50 anos de pesquisa. Isso envolve pessoas, grandes profissionais estudando para isso. Então, assim, não é questionar os assessments. A grande questão é como se usam os assessments. Eu não posso selecionar uma pessoa apenas pelo assessment, apenas pela aplicação do assessment. Porque a função, seja do DISC, do PDI, PDA e por aí vai, vários assessments que tem, é nos dar uma linha de tendências daquela pessoa, tendências comportamentais e valores, motivações. Mas nada substitui o olho a olho, a conversa, outras dinâmicas, outras vivências que a pessoa também, quando a pessoa é colocada em vivências ali em grupo, a gente consegue perceber coisas que talvez no assessment não vai aparecer de forma tão clara ou tão assertiva. Então eu vejo que ainda as empresas, quando usam só uma série de questões ali automatizadas, na minha visão, pode se perder ali a questão da essência da pessoa. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nós vamos começar a preparar o nosso encerramento, tá? E também, assim como a Daniela, nós vamos ter uma parte 2 lá dos desafios, né, na gestão de pessoas. Aqui também, né, na carreira e propósito, a gente vai ter um complemento. Uhum. E só reforçando para a nossa audiência, e para ti também, né? Embora eu já tenha falado isso para ti, quando nós fecharmos a primeira temporada de Apaixonados por Gestão, nós vamos poder voltar ainda em alguns pontos, tá? E retomar também alguns pontos mais marcantes, né? Para a gente dividir com o time. Vai ser um round table, né? Que nós vamos trazer vamos capturar alguns dos temas que mais repercutiram e vamos discutir numa mesa redonda, né? Ainda à distância, no futuro, tomara que a gente possa fazer presencial e vai dar oportunidade para tu complementar. Eu sei que tu tem muita informação, tu tem muito conhecimento, tá? Mais do que ter um propósito, né, e uma carreira de sucesso, né, tu pratica isso, executa isso, né? Então, nós vamos ter a oportunidade para a gente voltar nessas questões. Agora me diz, assim, podemos iniciar a preparar o fechamento. O que tu poderia deixar para nós aqui de prático para essa turma que está... Eu quero deixar quatro.
Fala, Flávio. Eu só vou trazer mais um ponto, né? Porque eu trabalho num tipo de serviço que eu tenho aqui, entre outros, tá? Começos e recomeços. Na realidade, é re-começo. Porque ou você está começando ou você está recomeçando. E muitas vezes, independe de idade, tá? Isso é super bacana porque a gente vai vendo as pessoas, a evolução deles, né? E como estão tratando esse assunto. Então aí já tem um ponto, tá, que a gente vai trazer quando a gente trabalhar no Round Table. Mas, por gentileza, os teus 4 pontos que tu gostaria de tratar para finalizar. Então tá. Então, pessoal, eu sei que é um assunto amplo, se trata também muito de autoconhecimento, então não vai ser em 1 hora e meia que a gente vai abordar de uma forma tão completa, mas tudo parte disso, desse nosso mundo interior, dessa nossa busca, né? E aí eu trouxe aqui 4 questões que podem ajudar, né? Nessa reflexão sobre o propósito. Então, anota aí os teus conhecimentos, as tuas habilidades que tu obteve através de treinamentos, educação, formação, faz uma lista disso. Depois reflete sobre os teus talentos, dons, habilidades, as aptidões ali, né, que nem o Pedro falou. Coisas que vêm com facilidade para ti, que fluem naturalmente, né? Depois pensa, o que eu estaria fazendo se eu tivesse todo o dinheiro, todo o recurso, todo o suporte que eu precisasse? Né? Eu gosto muito dessa questão, assim, tu desapega daquelas interferências que às vezes tu fica, mas é que eu não tenho dinheiro para isso, o fulano não me apoia. Não, pensa que tu já tem tudo isso, o que tu estaria fazendo? E um último ponto para reflexão é, o que a minha família, o que a minha equipe, o que a minha comunidade, o que o mundo está precisando agora? De que forma que eu posso ajudar? E aí tem uma frase aqui do Napoleon Hill que eu gosto muito, que para mim tem muito a ver com propósito, é o seguinte: quem quiser iniciar ou reiniciar ou recomeçar, daí eu estou incluindo aqui na frase dele, como que o Flávio disse, uma carreira bem-sucedida só precisa dos seguintes capitais: mente sã, corpo são e o desejo genuíno de servir maximamente ao maior número de pessoas possível. Então, no final das contas, o nosso propósito está ligado a entregar o nosso melhor para a vida. E isso significa o nosso melhor para os outros também. Então, isso foi de grande ajuda assim, para mim, entender essas questões relacionadas a algo maior. Né? Não só quando a gente está pensando só no nosso próprio umbigo. Quase que eu falei umbigo, né? Vocês viram. Ao próprio umbigo. Mas a algo maior. Tá bom? É isso, Tá, Flávio. Não sei tá, se tu deixa quer eu voltar num complementar. ponto. Eu vou voltar, eu gostei desse propósito. A questão do Napoleão Hill, tá? É muito complicado aquilo, tem que ser um super-herói para fazer tudo aquilo. Ué, tu é um super-herói? Tu Pô, te considera um super-herói? sim, é que eu passo a maior parte do tempo sendo eu mesmo aqui, daí não aparece, mas eu sou. Ah, tá. Vou aproveitar aqui uma coisa. A Patrícia Del Sanche. Patrícia, me manda o teu telefone, por favor. Eu preciso te ligar no Natal. Eu sempre ligava no Natal e no Ano Novo, quando ela estava no plantão. Lembra do... ela estava atendendo lá e eu ligava, né? Aqui é o seu Natalino, por favor, dê minha operação. Agora eu não me lembro no Ano Novo, eu não me lembro qual é que era o personagem, mas Patrícia, me passa o telefone que de lá para cá eu não tenho mais essa satisfação. E aí eu só trouxe essa história da Patrícia Del Sante que está aqui, porque realmente comprova que eu, mais do que ficar falando para as pessoas, ter uma plaquinha, né, na parede, como diz a dona Cristiane Santos, eu pratico o meu propósito, né? Principalmente na última parte lá, me divertindo. Sim, me divertindo. É. Bom,
Bom, então, assim, eu queria te agradecer bastante, Cristiano, pelo teu tempo. A live é para ser leve, né, pelo horário, enfim, e a gente acaba, de alguma forma, revivendo pontos importantes, né, da nossa carreira. Né? Eu pude ver gente de muito tempo, né, que trabalhou comigo, não só no banco, né, como em outro. Bom, só trabalhei em banco também, né? Mas é muito bacana ter essas oportunidades. É bacana também trazer, né, encaixar esse assunto na gestão de RH que a gente conversou na semana passada com a Daniela. A próxima semana a gente continua, né, e o que o nosso convidado, qual é o desafio dele, né? Esse sim, esse não tem problema, ele tem mais dor que no hospital, acho. Se pegar o maior hospital aqui de Porto Alegre, ele não vai encontrar tanta dor quanto ele, que é o... Porque ele está numa posição de gestor executivo de uma corretora de seguros e ele tem todas as áreas sob sua responsabilidade e eu imagino que ele tenha muitas dores para dividir com a gente, então a gente vem falar sobre dores da gestão de um executivo, né, e de planejamento também, um pouquinho, né, se ele tem dor sobre isso. Então se preparem, a semana que vem, dentro ainda dessas questões, eu ainda conto com a Daniela e com a Cristiane para estar apoiando e estar nos ajudando com os questionamentos. Por favor, Daniela e Cristiane, se preparem, tá? Porque ele ficou zoando vocês aqui no privado direto, tá? Então, se preparem para fazer ele Vou suar frio. pensar vou pensar numas questões bem boas para o seu Jairo. E também tá, a turma que está aqui conosco, se tiverem algum tema especial sobre gestão, né, de uma empresa, já vão se preparando, porque vai estar muito bacana essa live da semana que vem. Como foi a da semana passada e como foi a dessa semana, queria te agradecer muito, né, pelo teu tempo, foi super bacana poder voltar a trabalhar contigo. E também aproveitando para te dizer, tá, que Deixa eu ver se... o Jairo já disse que é mentira. Eu não estou lendo os comentários aqui. Não, mas eles estão te sacaneando. Mas Estão me também... sacaneando? Olha, Então, gente, depois eu vou recuperar esses comentários, hein? Nem dá para recuperar. tem uma turminha bem legal aqui também, mas então, semana que vem, todos preparados para pegar o Jairo na gestão. Sim. Eu estava só comentando, né, da oportunidade de voltar a trabalhar com vocês, aí eu me dei conta, você estava falando do propósito, eu me dei conta que a Márcia estava aqui. Lembra quando a Márcia mudava teus números no Warmup? Lembro. Ó, Marcinha. Ela tá aí coisas... ainda? Ela tá aí ainda? Eu não sei se Essa era uma dor, mas ela Marcinha, que eu tinha na carreira. E o legal é o seguinte, porque eu aprendi essa parte que eu coloquei no meu propósito de me divertir, aprendi com ela, tá? Eu não sei porque só eu, ela e o Jair nos divertimos naquele dia. Eu não me diverti naquele dia, mas tudo bem. Muito Outra bem. hora a gente conta para o pessoal o que aconteceu. Na E próxima, Flávio, eu gostaria também de falamos. agradecer a oportunidade, o convite e também o pessoal aí que participou, dedicou o seu tempo, a sua atenção para estar aqui com a gente. É um assunto amplo, né, também não consegui colocar todos os pontos que a gente tinha falado em trazer. Mas quem ficou com alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, bater um papo sobre isso, né, me chama lá tem o meu Instagram, me chama ali, tem o link do WhatsApp ali no meu Instagram também, que vai ser um prazer para mim conversar sobre isso, trocar uma ideia, né? Então, muito obrigada pela atenção de todo mundo aí. Tem mais uma coisinha, comigo sempre tem mais uma coisinha. Mais uma coisinha. O pessoal vai estar assim, mas esses dois aí vão ficar aqui até a meia-noite. Quantos nomes hoje? Não saiu um santo nome. Ainda bem. Olha, estou me puxando. Então, obrigado, gente. Obrigado a vocês que participaram, que trouxeram os questionamentos. Muito bacana vê-los de novo. Até a próxima semana. Continuamos ainda com a nossa primeira temporada, Apaixonados por Gestão. Obrigado, até logo. Tchau, gente. Tchau, gente. Até.